Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no Envolvidos com Cristo para mais um podcast. E esse um podcast bastante especial. Estamos recebendo aqui com muita alegria o pastor Luiz Santos e já vamos estar fazendo a apresentação dele. Antes, quero estar agradecendo aqui a presença do Osana Oliveira, que sempre está conosco. Olá, Elvis. E do Leandro, que está na técnica de som e de operação. E agradecer, logicamente, a sua presença e pedir que você, nesse momento, convide os seus amigos, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast, entre lá no nosso canal, se inscreva para que essas palavras possam chegar às pessoas que precisam, às pessoas que você ama. São palavras voltadas para o engrandecimento do reino de Deus. Hoje, com muita alegria, muita satisfação, recebo aqui o meu amigo. De longa data. De longa data, né? Não vamos nem falar aqui as décadas. Senão vão descobrir nossas idades. Né? Mas faz um bom tempo. Estou recebendo aqui pastor, vereador, pedagogo, vice-presidente da Câmara Municipal, vice-presidente, não, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, fundador da CAP, que é a Associação Cristã de Assistência Plena, uma pessoa com muito trabalho, uma trajetória de vida bastante intensa, e ele vai compartilhar um pouquinho conosco nesse podcast. Luiz, meu amigo, seja bem-vindo, a palavra está com você para que você faça aí a sua apresentação e conte um pouquinho da sua história. A gente gostaria que você iniciasse lá onde ainda a memória alcança. Muito boa noite, minha saudação cristã e especial para todos aqueles que nos acompanham. Antes de tudo, quero parabenizar pelo excelente trabalho, excelente estrutura que vocês montaram aqui para desenvolver esse trabalho, que hoje é uma das grandes formas, né, de comunicação. Começou muito devagar, assim, ninguém dando muita fé, muita crença, mas hoje tem se transformado num momento que tem atingido muita gente. Canal muito forte. É um canal forte. E eles vão se renovando, né? Essas iniciativas vão sendo renovadas. E também quero agradecer de maneira especial meu bom amigo, irmão em Cristo, João Marchetti, eu que me sinto um membro agregado, né, da família, já depois. Irmão. Irmão de muitos anos, né, os irmãos queridos, aí o Daniel, o Inácio, o Zenildo, são pessoas queridíssimas que a gente vem convivendo há muitos anos, não tão próximo como deveríamos, né? É verdade. Não tão próximo, mas eu faço menção aqui que o João, no momento certo, ele aparece. Eu lembro quando eu fui operado, né, João? Você foi lá em casa me visitar, foi uma experiência muito rica. E assim, estamos aqui para dividir, principalmente com você que nos acompanha, experiências que tivemos ao longo dos nossos 68 anos de vida. E você pediu que eu forçasse a memória. Deixa eu te ajudar aqui um pouquinho. Você está em Sorocaba já há algumas décadas, né? Atuando aqui pela cidade, muito conhecido. Mas qual é a sua origem? Você nasceu onde? Sou maranhense da Gema. Okay. Nascido em Santa Inês, no estado do Maranhão, em 4 de janeiro de 56. Ok. Quando a cidade... Aliás, eu brinco dizendo que eu sou mais velho que a minha cidade. Porque minha cidade só passou a cidade em 67. Devia ser distrito. 14 de maio. Ela era
A verdade remonta ao tempo que a cidade vizinha, na margem do rio Pindaré, que era um dos principais meios de tráfego, de transporte de produtos para a capital do estado, naquela época as estradas eram praticamente inexistentes, né? Intransitáveis. Se viajava por um tempo apenas durante o verão e, e inclusive com intermitências. Eu lembro que a gente viajava uns 20 quilômetros e parava na beira do rio Grajaú, aí ali atravessava. Lá a gente chama pontão, aqui vocês chamam para balsa, né? Para carro Balsa, balsa. atravessar. Só que o ônibus ficava lá, todo mundo pegava suas malas, que era um O ônibus ônibus, nem era uma ajuda. jardineira, né? O ônibus era aquela famosa jardineira. Aí atravessávamos, caminhávamos 10 quilômetros, com lama até o joelho e as malas nas costas, Cara, para poder chegar lá do outro lado do outro riacho. Não havia pontes. Hoje já tem, né? Tudo asfaltado e tudo, mas à época não. E aí você caminhava aquele período, aquele espaço todo, com as malas nas cabeças para poder atravessar. Para você ter uma ideia, eu estudei durante um bom tempo da minha vida uma cidade chamada Arari, do Maranhão, conhecida como a Terra da Melancia, Ah, ok. porque tem espaços, né, para cultivo de melancia, muito. No Maranhão, exporta melancia para tudo que é lugar. Melancia, melão, meluí, todas essas derivações aí dessa fruta maravilhosa. E aí eu estudei lá, porque tinha o melhor colégio do interior. Minha mãe nunca frequentou uma escola regular, ela nunca sentou num banco de escola. Mas era muito inteligente, muito perspicaz, muito política, né? E você ficou no Maranhão até quantos anos de idade? Eu vim para cá em 80, nasci em 56, fiquei até os 24, né? 24 anos. Que foi quando eu saí da enfermidade que me atingiu quando eu estudava na capital do meu estado. Tá. Eu Essa é uma história que, se você quiser compartilhar, vou tentar resumir, sim. senão, na realidade, eu acho que precisava a gente conversar aqui uns três Os três, capítulos, três uma podcasts aqui. minissérie, pelo É, menos, porque a gente podia abranger essa parte, depois a parte social, depois a parte religiosa. porque para quem te conhece, sabe que foi um processo de bastante superação, já ouvi sua história. Foi. Então, isso é muito importante para quem está nos acompanhando, nos ouvindo. E muita gente pode estar enfrentando, né? Pode estar enfrentando situações parecidas, de achar que não há mais expectativa para a vida, não há Senão mais física psicológica. esperança para a vida. Quando eu adoeci em 76, né? Voltei em 84, não, 64, aí foram 8 anos. 84, né? 84, Não, 76. não, foram 8 anos. Eu adoeci em 67. Quantos anos você tinha? 4. Não entendi. Você Eu, tinha eu 24. voltei aos 24, menos 8, né? É isso mesmo. É. Aí eu fiquei 8 anos, não tinha recursos, nada. Para você ver o povoado onde eu morava, o que tinha era uma farmáciazinha, mas o remédio que mais tinha era biotônico. Nossa. E daí não tinha nada, não tinha um posto de saúde, não tinha um médico, não tinha um enfermeiro, não tinha nada, nada. Um povoado grande, umas 350 casas. Era um povoado muito famoso. Ali Tudo atende- dependia da capital. Na verdade, minha mãe, lá tinha 3 casas comerciais no povoado, e a maior era a nossa. Que, inclusive, por coincidência, se chamava Casa do Povo. Casa do Povo. Inclusive, na primeira vez que eu discursei na minha primeira eleição aqui, eu falei da coincidência de eu ter morado, de eu ter estado numa casa comercial chamada Casa do Povo e vir depois para trabalhar na Casa do Povo, que é a nossa Câmara Municipal.
Boa coincidência. não é? Eu fiz essa correlação quando fui eleito pela primeira vez em 2008 e assumi em 2009. E o que que aconteceu? O que que te afetou? Qual foi a Eu doença? estava estudando em São Luís, estudar no melhor colégio da cidade, o Colégio de São Luís, que era... Minha mãe sempre procurava os melhores colégios. Tanto é que em Arari eu estudei num dos colégios mais famosos do estado, e que era administrado por um padre Dilermano, bravo, que tinha de pequeno, tinha de bravo. Ô homem bravo, rapaz. Só tinha medo dele. Eu vi garotão lá fazendo xixi na classe, quando a palmatória pegava, né? O cara A época da grandão. palmatória. Ui, da régua. Na batata da perna você suava. Aí estudei lá no Colégio Nossa Senhora das Graças em Arari e depois minha mãe nos levou para São Luís para estudar no Colégio de São Luís, que era o melhor colégio da cidade. E daí ficamos, e eu estava no segundo ano, já com 16 anos, quando a malária me pegou. A malária me pegou e fiquei ruim. E aí fui enfraquecendo, não tomaram a iniciativa de me internar, né, para ser tratado. E naquele tempo não tinha telefone. Você vê como é, na mesma geração, né? A geração de hoje não tem nem ideia do que é isso. Você está doente na capital do estado e não ter condição de avisar a família no interior. A única maneira que havia era um programa de rádio famosíssimo, chamado Voz do Interior, que era 1 hora às 6 horas da manhã e 1 hora às 6 da tarde. Você, por exemplo, ia fazer um negócio na capital, e queria passar, informar que estava retornando, que precisava esperar com os animais lá no porto, não sei de quê, na tal hora, porque iam chegar, e ia lá fazer um pequeno anúncio, atenção, dona Emenda Nagada, não sei de quê, do povoado Cabeça de Anta, sei lá. As coisas mais assim, bizarras você ouvia daquele programa, um homem e uma mulher que fazia. E 1 hora só. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, Correio do Interior. Mas tinha a maior audiência do Estado. Imagina, era a única Sim, forma é a única forma de de comunicação, né? comunicação. Aí fizeram um aviso. Olha, dona Isa, que mora lá no povoado de Águas Boas, seu filho, Luiz, está muito doente e precisando da sua presença aqui. Mamãe não ouvia o Correio do Interior. Correio do Interior. E aí não ouvia. Mas a minha tia, que morava num povoado a uns 10 quilômetros, ouviu. Aí mandou um sobrinho, um primo meu, correr lá em casa e avisar. Aí mamãe veio. Aí era uma luta, tinha que pedir animal, depois pegava esses homens 2 dias para chegar na capital. Uma coisa de louco. Aí me levou para Santa Inês, onde eu nasci, e de lá me levou para o interior, onde nós tínhamos essa casa comercial. Mas lá não tinha nada, era só remédios caseiros e tudo. Lá eu peguei reumatismo agudo, depois febre reumática, aí fui perdendo o movimento. Eu era destro, né? É até interessante que até hoje eu sonho como destro. Né? O cérebro é interessante. E tem dia que eu tive que reaprender a fazer tudo com a esquerda, né? Porque você sabe como é difícil, né? O lado Sim, direito controla o esquerdo controla o direito. E quando eu perdi o movimento dos braços, fiquei paralítico 1 ano. Tinham que me carregar para lá e para cá, e eu louco, e tinha raiva de todo mundo, inclusive de Deus. Porque eu achava que todos os meus sonhos... Meu sonho era ir para os Estados Unidos, eu me considerava razoavelmente inteligente, e eu queria ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. E não deu certo, meus sonhos, meus projetos, foi tudo por água abaixo. É interessante você que está me ouvindo, agora quero deixar aqui uma mensagenzinha. Se você acha que teus sonhos se perderam, você não tem mais nada na sua vida, desespera não. Deus é quem controla
o tempo controla a nossa vida e pode abrir portas onde parece que não tem, né? Porque eu estava lá, jogado, lá numa rede entre a vida e a morte. Tanto é que um dia eu pensei que estava dormindo, eu estava morrendo. E eu perguntava para mim mesmo assim, eu estava mergulhando, sumindo lá na escuridão. E o pessoal tudo chorando, mas por que esse pessoal está chorando? Só vou tirar um cochilo. Daí eu estava morrendo. A minha mãe saiu correndo naquele solzão de 2 horas da tarde, de 40 graus lá no Nordeste. E 18 achou. anos, 18 anos, mais ou menos. Era, eu adoeci com 16. Não, já devia estar com 22 por aí. Porque eu Plena, voltei. plena mocidade. Eu não tive juventude, eu não sei o que é juventude. As pessoas falam, eu não tive. Porque eu adoeci aos 16, estava saindo da adolescência. Adolescência. E voltei aos 24. Isso já é praticamente a idade adulta, né? 25 anos. Passou a adolescência Não toda. tive a juventude. Eu não sei o que é história de juventude. Toda ela foi de muita na dor, cama. muito sofrimento, muito grito, muita. Ai, eu lembro, mas não tenho saudade nenhuma, viu? Imagina. E aí minha mãe correu e trouxe o pastor Raimundo Otílio dos Santos, se não falo. Mas todo mundo só chamava de pastor Dico. E ele, antes de ser pastor, de se converter, ele trabalhava com voodoo. Ah, Sabe, aquele que espeta e o camarada lá na frente e grita. Mas aquela fé, né, que ele tinha, né, para realizar os trabalhos dele, veio para a vida cristã uma fé. O camarada orava, meu amigo, dificilmente a pessoa não era curada. E ele veio, orou e Deus me fez voltar, né, que eu já estava indo. Aí um dia passou lá já estava com uns 23 e meio por aí, passou um pessoal que ia para a Sudene, para uma base da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, um órgão federal que fizeram para desenvolver essas partes mais difíceis, né? Levar luz elétrica, levar essas coisas. E daí no jipe ia um enfermeiro, o Antônio, eu lembro do nome dele, era Antônio. E eles se hospedaram na casa de uma prima minha, que tinha uma pequena pensão lá para atender essas pessoas, que a estrada era bem longe, tinha mais de 50 quilômetros para chegar só no meu povoado, e tinha mais um monte para frente. E aí ela disse, ela ouviu o vestido de jaleco, né? Ela disse, você é médico? Ele disse, não, eu sou enfermeiro padrão. Ele era enfermeiro padrão, enfermeiro-chefe lá da base lá da Sudene. Ela disse, olha, por que você não visita o Luiz aqui, meu sobrinho, meu primo? Ele morre, não morre, no fundo uma rede, só pele e ossos. Ele disse, amanhã cedo, isso à noite. Amanhã cedo eu passo lá, antes da gente viajar. Aí quando foi manhã, ele foi lá. A da Graça, Maria das Graças, a gente chamava da Graça. Ela foi com ele lá na minha casa e ela falou, olha, tia Isa, eu falei para o senhor Antônio que do Luiz e ele veio aqui para ver. Rapaz, foi Deus que fez aquele milagre, porque o rapaz foi lá, só eu lá, só osso, mais osso primeiro mesmo, chega a hora da morte. só esperando. Aí ele olhou, eu xingava qualquer um, olha, o cara está à beira da morte, mas mesmo assim, eu achei engraçado um dia, não sei se foi um psicólogo, foi um médico que disse, uma das razões de você aguentou o tranco foi a tua raiva, porque se você se entregasse, né? Olha que interessante. Porque eu disse para ele, cara, eu tinha raiva de tudo. Só não da minha mãe, mas o restante, se chegasse perto, xingava todo mundo. Aí ele olhou e disse, ele tá precisando, eu vou fazer um composto para ele. A cada 15 dias eu tenho que passar aqui. Então, a cada 15 dias eu vou preparar um soro para ele com um monte de coisa, preparado lá, que ele ia fazer com um monte de vitamina. E ele vai levantar dessa rede, dona. Aí minha mãe ficou super feliz. Aí começou o problema, porque a cada 15 dias o problema
eu só pele e ossos, e o problema para me aplicar o tal do soro. Tinha que ser 4 pessoas, um segurando uma perna, outro segurando a outra, outro segurando um braço, para ele aplicar e eu conseguir tomar o soro, cara. Com uns raivas, xingando, chutando. Olha, o cara tá à beira da morte em vez de aceitar. Ah, e foi assim, ele passando, passando, e eu fui melhorando realmente. Comecei a sentir mais forças, comecei a querer caminhar, muita dificuldade, porque meus pés ficaram um pouco atrofiados, minha mão atrofiada, eu fiquei só com 3 dedos para trabalhar, para fazer tudo, né? E a mão esquerda por cima. Aí eu já tinha perdido o controle do lado direito. O lado direito não funcionava mais. Aí eu tive que ir me adaptando para usar a esquerda, né? Os 3 dedos que sobraram para trabalhar. E tem um fato curioso, que quando eu estava já dando os primeiros passos, entrou uma cobra lá em casa. Eita! Interior, né? E era uma cobra aí de 1 metro, mais ou menos. Gente, correu todo mundo da casa. Adivinha quem ficou? Só eu, porque não podia correr. Não tinha como correr. A cobra deve ter falado: esse cara é corajoso. Se ele não correu, eu tô lascado. E vocês não vão acreditar, do jeito que eu estava, eu desci da rede, peguei um cabo de vassoura e matei a cobra. Ainda matei a cobra, ninguém acreditou. Caramba, sou todo o único que a gente nunca imaginou. Até porque para matar uma cobra com cabo de vassoura é complicado, porque o cabo de vassoura só pega a ponta. É. No chão, ele não se dobra, ele não é flexível para amassar a cobra. Se você não acertar a ponta, você tá Vira com o braço esquerdo aí. e era com o braço esquerdo, que eu não tinha força, basicamente. Mas por aí você vê. Outro fato engraçado é que quando eu comecei a melhorar, a mamãe disse: então você vai para casa da tua avó lá em Santa Inês. Fica lá um tempo para melhorar, recuperar, você já está começando a andar agarrado nas paredes. Só que eu tive que ir de rede, porque era inverno, e os carros não entravam mais lá. 6 meses sem veículo e a gente tinha que ir ou de rede para chegar na BR, ou de canoa para chegar na cidade de Pindaré. Só que lá tem um costume. A pessoa, quando vai de rede, é assim. Se ele tiver com o pé para frente, porque morreu. Se ele está vivo, ele vai com a cabeça para frente, de costa, né? Sim, sim. E quem disse que eu aceitei ir de costa? Não, eu quero ver. Quero ver o caminho. Cara, o tipo de... Fiquei com o pé pra frente. Pensa num cara chato, chato como eu. Mas assim, isso é mau agouro, você vai morrer. Se você... Não tem problema, pode me levar desse jeito. Só que o pessoal ia passando nos povoados, as pessoas vinham, né? Porque era rede, era um fato. Quem é e tal. Aí vi aí, coitado, aí é um rapaz aqui. Mas os caras que me levaram eram muito sarristas. E eles faziam só para ver a coisa. Um jovem aqui, coitado, tão jovem, olha, tal. Aí lá vinha todo mundo. Quando abria a rede, eu meti o xingamento. Foi tudo que era também, só via gente pulando. Ele não está morto, por que ele está vindo de pé para frente? Então, essas coisas aconteciam comigo mesmo. Bem, para resumir, fui para casa da minha avó, aí fiquei lá um tempão tentando me recuperar, e minha avó foi lá no círculo de oração, que era um grupo muito grande da igreja, né? Mais de 60 irmãos. Toda quinta-feira ela se tirava a quinta-feira inteira para jejuar e orar até meio-dia, depois almoçavam e saíam à tarde, se dividiam em vários grupos de 10, todas de branco, na cidade, para orar pelas pessoas que mandavam pedidos de oração. Só que aí a vovó disse: vamos ver meu neto, ele está muito ruim, está saindo uma doença muito pesada, vocês podem ir lá? Aí toda quinta-feira ela dizia: irmã Nazaré, a diretora, um amor de pessoa. Aquela mulher
chorava mais do que Jeremias, eu acho. Nunca vi uma pessoa chorar tanto pelas vidas, né? Também, inclusive, foi uma madrinha do nosso casamento, que deu um monte de polêmica lá. Porque minha noiva, minha futura esposa, ela era a âncora da TV Globo, da regional da TV Globo na minha cidade. Ela apresentava o jornal vamos dizer, lá é TV, jornal, era TV Mirante, Você conheceu sua esposa lá? lá. Ah. Eu fui fazer um Ela espécie é de maranhense Natal. também, então. É, maranhense. É bíblico. Foi isso que Deus falou para Abraão, vai para a tua terra, Para tua terra, meio da tua que parentela. sabe fazer baião de dois É bom. aí sim. e Maria Isabel e tanta coisa boa que ela sabe fazer. Ô, Luiz, sua história é uma história Se deixar, é uma história, a hora e é uma pouco. história que realmente chama atenção, porque o que a gente vê aí é um processo de muita superação, e que serve de exemplo para muita gente, muitas pessoas que estão pensando em desistir por causa de um problema, de outros. A gente se fala com tanta gente e tantas pessoas hoje passando problemas. Então, quando se olha para você e para a tua história, acho que serve muito como exemplo de superação, de que tudo é possível, né, quando se crê. Tem um texto na Palavra de Deus, em Provérbios 16, o pessoal usa muito 16, verso 3, mas o versículo 1 diz que nós fazemos projetos, fazemos planos, mas a última palavra Sempre. é de Deus. Tá? E na tua vida foi um exemplo claro disso, né? Você tinha os seus planos, tinha os seus projetos, as coisas mudaram totalmente, né? E o processo que você passou, acredito que muitos na época já não acreditavam na sua recuperação, né? Mas a última palavra vem dele. Você queria ir para os Estados Unidos e você hoje está em Sorocaba, porque a última palavra é dele. Eu queria, e mesmo aqui no Brasil, só que eu queria ir para Goiânia. Quando o Inácio foi atrás de mim, me pediu para vir aqui, para ajudar, ele estava começando esse coronavírus, não sei se ele... Lembro. Eu já estava em mala pronta, eu sempre desejei morar em Goiânia. Sempre foi um sonho meu morar em Goiânia. Deus nunca permitiu. Compramos terrenos lá, terrenos grandes, próximo da faculdade. Deus não permitiu que eu fosse. 2 vezes eu arrumei as malas para ir morar em Goiânia, nenhuma vez Deus permitiu. Como foi a tua vinda para São Paulo? Como que se deu isso? Para São Paulo? Ou a sua saída de lá, não sei para onde você foi. Deixa eu só contar aqui um pouquinho. Aí elas iam orar por mim. E eu ficava zangado, bravo. Xingando todo mundo. Não, eu não xingava, assim, mas a cara mostrava que eu não estava nem pingo de satisfeito delas estarem ali orando por mim. Mas Deus foi trabalhando na vida, né? Não adianta. E um dia, passou uns 2 ou 3 meses, minha avó disse: Luiz, você já está bem melhor, já andava pela casa, me segurando bem. Vamos lá na igreja, na segunda-feira. Era dia de culto de doutrina. E lá tem um costume interessante. Doutrina lá é só para os membros. Tanto é que as portas da frente eram fechadas. Você entrava pela lateral. Você não podia. Isso acontecia em muitas igrejas, na década de 70, muito, 60. muito. E aí eu, chateado, fui. Porque se tinha uma coisa com que eu não queria ter relacionamento, alguém que eu não queria ter relacionamento era com Deus. Eu achava que ele era o culpado de ter me deixado nessa situação. Ter quebrado todos os meus sonhos e planos e tal. Eu fui com ela. Não custa. Minha avó tem feito tanto por mim. Aí fui. Cheguei lá, sentei lá atrás. E o pastor, naquela noite, o pastor Cosme de Lima Nonato, ele pregou a minha vida. Ele não... E era um homem que tinha um dom da palavra. Sabe essas pessoas que têm um dom da palavra? Ele tinha. Dava uma culto de doutrina dele, lotadinho, igreja lotada. Aí o pastor contou minha vida.
Ó, você que passou por isso, você que está sofrendo, que está nessa situação, que acha, pode até ter raiva de Deus, foi tocando, cara. E foi me desmoronando. Aí, quando ele terminou de pregar, ele falou, e hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Hoje eu vou fazer um apelo no culto de doutrina. Ninguém fazia apelo em culto de doutrina, porque era só os membros. Sim. Concorda? Não tinha. Tem sentido. Ninguém ia, ninguém levava pessoas que não eram evangélicas. Nem afastados, acho que. Nada. Não, os chamados desviados iam para se reconciliar naquele culto. Ah, não, era de ceia. Era nos cultos de ceia. Não, naquele dia não, ninguém, só entrava os membros. E ele disse, Deus está me tocando para fazer um apelo aqui. E eu vou fazer. Você que teve essa história, Deus quer te recuperar hoje, quer te libertar hoje. Eu já estava no já não tinha me aguentava mais, porque eu senti que foi uma mensagem de Deus específica, uma palavra de Deus para a minha vida. Só que minhas pernas pareciam de chumbo, eu não conseguia me levantar do banco, e eu fazia força e não conseguia. Tudo bem, eu não estava na melhor da minha forma física, mas eu conseguia andar, ou seja, eu podia me levantar, mas eu não conseguia. Aí um irmão estava sentado do meu lado e disse, é de você que ele está falando? Eu digo, é de mim. E eu quero ir lá, mas não consigo me levantar. Ele disse, então eu te ajudo. Pegou debaixo do meu braço, eu me ergui. Quando a igreja, olha, me arrepio até hoje. Isso quantos anos já foi? 84. 84 não, 74. Aí eu fui. E sabe o que eu lembro? Vocês já leram O Peregrino, né? Do João Bunyan? Sim. O livro Peregrino, se você ainda não leu, leia, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, leia. O livro O Peregrino. A história de um homem que ele ficou preso, parece que 6 anos na cadeia, e ele tinha uma filha cega, e ele, por causa do evangelho, pelo amor ao evangelho. A filha dele era cega, e ele chorava demais por causa da filha que não podia tê-lo como pai. E aí Deus, olha, nós estávamos falando aqui sobre essa história de que Deus nos mantém numa certa situação, às vezes até negativa, né? Para manifestar ainda mais a sua glória, seu poder. E ele, tanto é que quando você lê o Peregrino, a primeira frase é, estava eu numa caverna e tal, que a caverna é a prisão. E aí ele faz uma analogia da carreira do cristão, desde a situação de pecado, a cidade da destruição. Foi um sonho que ele teve. Né? É uma visão, né? Uma espécie de uma visão. E ele escreve. É o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Depois da Bíblia. Só que ele vem com um enorme fardo nas costas, amarrado no seu corpo, que ele não consegue se livrar daquele fardo. Vai encontrando os personagens. Aí ele vai encontrando vários personagens, pessoas que querem levá-lo, e ele continua, até o dia que ele encontra, chega da frente da cruz de Cristo. E quando ele se ajoelha diante da cruz de Cristo, as cadeias, as correntes, as correias se quebram e aquele fardo rola lá para um poço do esquecimento. E foi assim que eu me senti. Por que eu lembrei? Porque quando eu ajoelhei, eu cheguei carregado, pesado. Eu não conseguia andar. Só que as irmãs de oração, quando viram eu indo para receber Jesus como meu Senhor e Salvador, elas, meu Deus, foi um negócio assim, a igreja faltou vir abaixo. Todo mundo glorificando a Deus e falavam em línguas. Foi algo assim fantástico, porque minha mãe é muito conhecida, né, na cidade. Minha avó também era costureira para todo mundo. Quando eu levantei, parecia que eu estava levitando, parecia que eu estava flutuando. Tudo aquilo que eu tinha, aqueles sentimentos terríveis, estavam grudados na minha mente, estavam me sugando toda a minha energia, tudo que eu tinha. Graças a Deus.
a graça de Cristo me libertou e me encheu de um novo espírito. Tanto é que isso foi na segunda, na terça-feira, um diácono, o nome Cláudio Honor, ele estava abrindo um trabalho num bairro lá próximo. O bairro estava começando, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada, só lama. E ele disse, irmão Luiz, eu estou abrindo lá um trabalho, o senhor pode me ajudar? Porque eu também era conhecido porque eu tinha, como eu havia estudado em colégios muito bons, eu tinha uma facilidade de comunicação muito boa, né? E eu tinha um conhecimento muito avançado, porque, voltando um pouco, quando eu estudei em Arari, eu tentei jogar bola no recreio, mas eu era magrinho, era muito magro, e os meninos tentaram me quebrar, né? E eu disse, não é um bom negócio para mim, esses caras vão me quebrar, eu tenho que aproveitar melhor essa meia hora do recreio. Aí descobri a biblioteca do colégio, que tinha aquelas enciclopédias, lembra? Mirador, Basta, conversa, enciclopédia do estudante. Eu li basicamente todos aqueles livros, os 4 anos que eu estudei naquela escola. Todo dia eu ia para lá. Com isso, eu adquiri um conhecimento muito bom. Então, eu tinha muita facilidade para conversar, para dialogar, para discutir. E aí, ele disse, vamos, o senhor me ajuda. Eu digo, o que eu vou fazer? Ele disse, você vai ser o responsável pelo lampião. Não tinha, né? Lá não tinha luz elétrica. E aí eu carregava, o meu primeiro ministério foi levar. Lampião. Eu lembro que um dia eu caí de costa na lama, numa poça de lama, mas segurei o lampião, cara. Mas sujei a costa inteira. Só que o lampião iluminava a frente, na frente estava bonito, estava arrumado. Cumpriu a né? missão. E eu pregando e os irmãos lá atrás vendo minha costa do jeito que estava. Eu digo, não vai dar tempo de eu ir em casa, não. Endureceu a lama nas minhas costas. A gente pregava e levava, e era engraçado que um irmão fez 5 bancos e a gente ia mais cedo, carregava aqueles bancos, olha só como era antigamente, né? E hoje o pessoal reclama se o ônibus que eles vão fazer uma excursão não tem ar-condicionado, porque vai fazer um culto no outro bairro, não tem ar-condicionado. E a gente carregava aqueles bancos, fazia o culto e voltava com os bancos até e depois ia para casa. E daí, sei que aí eu comecei a fazer um trabalho de rua. Comecei a pregar na rua. Só para resumir, eu não lembro qual foi a rua da minha cidade, que na época não era tão grande. Hoje ela está quase 100 mil habitantes. Na época devia ter uns 40, 50 anos, mas eu preguei em todas as ruas. Sabe o que é pregar, culto ao ar livre? Escola dominical, comecei a dar aula em escola dominical. E aí, quando foi em 79, eu falei para o pastor, falei para minha mãe. Meu pai preparou os documentos para eu me aposentar por invalidez. Um dia, quando eu vi, ele chegou, lá não tinha mercado para deficiente físico, imagina, no Nordeste. E você sofre muito bullying, né? Eu lembro que eu fui aprender a andar de bicicleta, caía, fui aprender a dirigir novamente, né? A gente tinha uma Rural Willys e eu fui aprender a dirigir com a mão esquerda. Pensa no que foi. Trocar de marcha. Para trocar de marcha. Eu fui ao Maranhão 2 vezes com um carro não automático, um carro manual, não sei se você lembra, com a família dentro, dirigindo 7.400 quilômetros cada vez. Coisa de louco. As aventuras, né? As aventuras. Eram outras épocas também, né? Não tinha essas facilitações que temos hoje, né? Aí eu disse, mamãe, eu tenho que tocar minha vida. Eu já tenho 24 anos, aqui não tem mercado de trabalho com uma pessoa deficiente, que lá chama de aleijado mesmo, né? Lá não tem esse negócio de deficiente, não. O aleijado mora ali na rua tal. Aí eu não ia ter. Meu pai tentou me aposentar, eu disse, não assino. Ele trouxe os papéis todos, tudo arrumadinho do contador. Olha, eu quero que você se aposente por invalidez, pelo menos assim você ganha alguma coisa. Não. Aí achava que ia me sustentar o resto da vida.
Aí eu digo, não vou assinar não, pai, eu estou acabando de sair de uma experiência terrível, não fiz nada na minha vida, não sou inválido, eu sou aleijado, mas não sou inválido. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou me embora, eu vou ter que tocar minha vida, vou tentar trabalhar. Eu disse, mas filho, como é que você faz desse jeito? Só que foi aquela época do Sarney, lembra da inflação que ele segurou por um ano, só que acabou tudo. E as passagens eram muito baratas. Eu digo, vamos fazer assim, mãe, eu vou visitar algumas cidades para ver qual delas é a melhor cidade para eu ficar. Aí ela disse, tá bom, eu vou te dar o dinheiro, você vai, mas você vai me prometer uma coisa, me escreve para eu saber, sempre para eu saber como é que está a tua situação. Eu mandava quase uma carta por dia para ela. Tanto é que eu recebi, acho que umas 3 ou 4, depois que eu cheguei da volta da viagem. Então, Chegou antes da carta chegar. mamãe, se eu não trabalhava mais, eu ia chegando na cozinha. Aí disse que eu devia ter guardado aquelas cartas, dava um bom livro, Cartas de Viagem. Cartas de viagem. É. Aí cheguei, passei 1 mês e 13 dias em São Paulo, 5 dias no Rio, Niterói, São Gonçalo, e passei 13 dias em Brasília. Não fui a Belo Horizonte, só fui a essas cidades. Aí voltei. Quase 3 meses depois eu reapareci. E ela disse, e aí? Aí eu dei o relatório para ela. Eu, mamãe, São Paulo para trabalhar, Brasília para morar, e o Rio nem para trabalhar, nem para morar. Eu vou para São Paulo. Ela disse, então vamos ter que procurar alguém que te acolha lá, né? E eu falei, o pastor, não, você não pode sair daqui. Eu já tinha me aberto trabalhos em vários bairros, hoje são templos enormes, lá que eu volto agora lá, você vai ver o tamanho dos templos. Isso Inclusive, você veio para São Paulo, isso que época que foi? Em 80. 1980. 1980. Década de 80. Década de 80. No dia do meu aniversário, 4 de janeiro, eu saí de lá. Aí cheguei em São Paulo, eu tentei dar continuidade, como eu fazia lá dos cultos ao ar livre, não funcionou mais. Aí Deus me levou para a área teológica, que eu tinha feito um curso nesse ínterim lá no Maranhão, eu fiz um curso teológico de 4 anos. Curso teológico de 4 anos. E aí cheguei aqui, eu fui trabalhar num seminário teológico. Você lembra, né? O SEAD. Lembro. Aí o Inácio, coloquei o Inácio aqui como. Eu cheguei a diretor administrativo, vice-presidente lá do seminário e tal. Cheguei a dar aula nesse Eu dei aula, sim. Tínhamos em vários núcleos aqui, alumínio, em Boituva, em Porto Feliz, não era? Teve Salto. Uma igreja, acho que aqui no Éden, você falou, você vai dar aula lá. Eu falei, mas fui. E aí virou a regional aqui, o Inácio era o coordenador regional, e ele me ajudava muito. Quando eu vinha, ele me levava, a gente já visitava essas cidades todas. Para você ver a diferença, né, como o tempo. Hoje, eu lembro de um dia que chegamos 2 horas da manhã aqui, não tinha nada que a gente achasse para comprar um lanche. Isso em 90, eu vim para cá em 93, em 92, 90, não tinha nada. Nós rodamos, o único lugar que tinha era aquela janelinha da Real que vendia o pão. Vendia pãozinho. Você lembra? A gente pegava sempre pão quente ali, de noite, a noite inteira. Sim. Uma janelinha ali na Moreira César. Aí compramos os pães lá, fomos lá para cá, ele morava no Jardim Planalto. Eu dormia, eu ficava lá. Aí fizemos uns ovos e comemos lá mesmo, porque era a única coisa, né, que tinha. Essa cidade hoje é uma metrópole, não mudou tanto. Luiz, Oi. precisamos resumir aqui. Nós estamos. Vou marcar outro. Nós vamos ter que marcar um outro podcast, porque a história é longa, já sabia, né? Sabíamos disso, sabíamos que Alguns pontos. tem muita coisa e tudo é muito interessante, né? Então passar por cima não é bacana, porque você tem realmente muito que colaborar com o projeto, com envolvidos e com as pessoas que participam com a gente. E para a gente isso é uma alegria, uma satisfação. Mas vamos lá, vamos tentar resumir. Você veio para Sorocaba, década de 90, eu lembro que foi o Inácio quem trouxe você. Quem me trouxe. Trouxe para cá.
E aí, como é que foi a sua trajetória aqui até chegar? Vamos lá, vamos chegar na política, Aí para depois a gente vai deixa encerrar. depois o próximo a gente Próximo a gente vai entrar em outros assuntos. trabalhar a área social e a Isso, política. exatamente. Então, aí nós viemos e o Inácio, eu tenho que sempre lembrar isso, foi a pessoa-chave. Ele me chamou para montar a entidade, ajudar a montar uma equipe técnica para o Esquadrão Vida. Inclusive, eu fiz a mudança do local que era na 7 de setembro, era muito ruim para as Foi onde pessoas. começou, 7 de setembro foi onde começou. Aí fomos para lá para Visconde Porto Seguro. Porto Feliz. Não, aqui. Os Sim, a alunos. Visconde de Porto Seguro, Isso, escritório ali, nós exatamente. pegamos aquele prédio, né? Sim. E ele queria também montar um plano de saúde, Plamesc. Lembrei Lembra? disso. Aí nossa, 2 meses que eu trabalhei aqui. Eu vinha segunda-feira, dormia na casa dele, na sala dele, num colchonete, e voltava sexta. Minha esposa estava grávida de 7 meses. E ela ficou em São Paulo e eu vinha para cá, ficava a semana trabalhando, e sexta-feira eu ia para lá. E aí montamos a entidade, organizamos, montei uma equipe técnica para ele, montei o Plamesc, que era um plano médico com base na tabela MB, não sei se você lembra, né? E depois de 2 meses mais ou menos eu falei para ele, olha, semana que vem eu fecho tudo, tá acabando, acabou, eu vou embora para Goiânia. Meu sonho de ir para Goiânia. Não, agora você começou esse negócio, agora é você que tem que tocar. Não, você vai ficar comigo, vai ficar. Não, eu não quero. Sorocaba é uma cidade quente, suja, ou era feia. 93 Sorocaba era muito feia. Esse rio Sorocaba na entrada ninguém enxergava. De De fato, tanto era. mato, de tanto. Aquele centro com aquelas luzinhas mortiças. Era pavoroso. Você andava ali 7, 8 da noite, você se arrepiava, parecia um filme. Porque fecha tudo. Não tinha nada, só aquelas lâmpadazinhas lá de penduradas. Eu não vou, cidade quente, eu vim para cá por causa do frio, gosto do frio, né? Mais estranho que pareça, um nordestino, Nordestino gostando de frio. mas eu gosto. E aí, não. Aí nós vai e faz uma loucura. Eu fui, quando eu volto na segunda-feira, ele me leva, ele morava na Professor Toledo, naquele prédio lá. Sim. Eu fui até síndico lá de tempo. Aí ele me levou para o apartamento da frente e disse: E aí, você gostou? Eu disse, como gostou, rapaz? O que eu tenho a ver com o apartamento? Não, eu aluguei no meu nome por 1 ano, para você e tua família. Como? Que loucura é essa? Eu não te falei que essa semana eu vou embora? Caramba, e agora? Aí liguei para minha esposa, digo, olha, o Inácio fez uma loucura que ele pegou, alugou o apartamento. E ela disse, Luiz, vamos pensar um pouco. E se é de Deus isso, rapaz? Não é? E se é de Deus? Nós não temos nada garantido lá em Goiânia. Nós estamos indo arriscar a sorte em Goiânia. Se está vendo, se está vindo, portas estão se abrindo, ele preparou esse lugar, vamos ficar aí 1 ano. Se não der certo, a gente vai embora, não é? Mas já está, o aluguel já está aí. A situação nossa estava tão difícil em São Paulo que a gente vendia um móvel por semana para poder comer. Nós morávamos numa casa, acho que você foi lá, não foi? Foi. De 3 cômodos, com uma goteira, cara, em cima da cama. Eu podia rodar a cama para onde quisesse, sempre a goteira estava em cima. Então, dormia eu, minha filha mais velha, e a minha esposa e uma bacia entre nós, que não tinha para poder. Aí viemos, ficamos 1 ano, compramos uma empresa de cosméticos, ganhamos muito. Você lembra da Chloe Berger? Sim. Chegamos a ter 400 revendedoras, 6 escritórios, daqui até São Paulo. Ganhamos muito dinheiro naquela época, olha. Mas Deus não tinha chamado para ganhar dinheiro, né? Era para abençoar vidas. Eu sei que do jeito que foi, deu um problema lá na fábrica e ficamos com uma dívida de, na época, 10 mil reais, que hoje talvez dê aí 40, 50 mil. E perdemos tudo. E uma casa que a gente ia comprar, tivemos que devolver, minha mulher chorava e tal. Aí
Eu digo, agora complicou. E como é que vamos fazer? Aí Deus colocou no meu coração, vai trabalhar com mendigos, pessoas em situação de rua. Hoje chama pessoas em situação, mas na época a gente chamava mendigo, Mendigo. né? Pedinte. O pedinte. Eu disse, Senhor, é a história do envolvidos, né? Olha, eu estou devendo 3 meses de aluguel. Não tem dinheiro para nada. Como é que eu vou trabalhar com essas pessoas? Né? O que que eu vou fazer? Aí cheguei em casa, falei para minha esposa, ela disse, e agora nós vamos fazer o quê? A franquia fechou, não recebemos mais nada, estamos devendo mais de 10 mil reais, perdemos tudo. E agora? Eu digo, olha, o que Deus colocou no meu coração é trabalhar com pessoas que estão na rua, com os mendigos. Ela começou a rir histericamente. Se nós é que estamos indo para a rua, Sim. como é que você quer que a gente trabalhe? Não sou eu por mim, eu também não vejo futuro nenhum nesse negócio. Mas foi o que Deus colocou no meu coração e é o que eu vou fazer. Ela disse, olha, pela primeira vez eu não vou te acompanhar, porque ela não era, como é que chama, arrogância, Sim, nem, sim. nem orgulho, nem outra coisa. É que ela tinha um problema congênito, que é o mesmo do pai dela. Ele não pode sentir mau cheiro, ele sente mau cheiro de longe, e eles passam mal. Começa a ter ânsia de vômito, começa a ter. Ele disse, como é que eu vou trabalhar com esse povo desse jeito? Ele disse, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Aí não tínhamos para onde ir, tinha que devolver a casa, porque já estava devendo 3 meses. O dono da imobiliária disse, olha, seu Luiz, se o senhor me arranjar um inquilino, que no dia que o senhor sair, ele entre, eu perdoo a multa, eu não vou lhe cobrar nada e o senhor depois me paga os 3 meses que o senhor está me devendo. Aí eu fui atrás, consegui uma pessoa para ficar lá. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aí começamos a orar assim: Senhor, nos dá uma casa que não tenha, não cobre aluguel por um tempo, para a gente começar o trabalho com os mendigos. Mas eu não sabia pedir naquele tempo. Hoje eu sei, mas naquele tempo eu não sabia. Eu pedi 6 meses sem pagar aluguel. Olha, hoje eu pediria 6 anos. Ai, meu Deus. Aí começamos a perguntar, né? E os amigos brincavam: ah, se eu souber, você sabe de alguém que quer emprestar uma casa sem a gente pagar aluguel? Ah, se eu souber, eu pego para mim. Amém. Lógico, imagina, casa sem aluguel. Aí um dia, um casal de pastores, pastor Jackson, já até o Senhor o levou já, e a pastora Mara, eles foram lá em casa tomar um café e minha filha tinha um problema muito sério de alergia ao leite, como é que chama aquilo de... Lactose. É, a lactose, Intolerância a lá. intolerância à lactose. E naquela noite ela comeu, não sei se umas bolachas, ou tomou lá um Danone, não sei, ela começou a inchar a garganta dela. E aí oramos, né? Oramos por ela, o pastor Jackson orou, e Jesus curou minha filha na hora. Nunca mais ela teve problema. Então, olha como Deus faz, né? E daí eu falei para ele, aí tomando café, eu falei, pastor Jackson, você sabe de alguém que tem uma casa aí que possa ceder para nós? A gente está querendo começar um trabalho com mendigos, e mas não temos casa, não temos como pagar. Ele disse, ah, pastor, ontem lá na igreja que eu congrego, uma irmã disse que tinha uma casa para ceder, porque as pessoas estão invadindo, estão estragando a casa. Eu digo, ah, não acredito, é uma casa grande, 3 quartos, suíte, tinha até suíte. Olha. Imagina tudo que eu queria, mas é lá no Manchester City, tá? Não tem problema, pode ser na distância que for, no São Bento, sei lá, não tinha Carandaí. Daí, aí ligamos para a irmã, ela disse, chegaram atrasados. Poxa. A pessoa já vai ver a casa amanhã. Caramba, a gente só chega atrasado. Esquecemos. No outro dia a irmã ligou. Você ainda quer a casa? A pessoa não aceitou. Uf. Eu acho que a irmã nem colocou o telefone no gancho, eu já estava lá pegando a chave.
Pô. Aí o certo é que aceitamos, era lá no Manchete, perto do Ceasa. E aí eu perguntei para ela, estou contando aqui que eu pedi a Deus 6 meses, uma casa sem eu pagar aluguel, para poder montar o projeto, porque ia sobrar um dinheiro para isso. Aí eu perguntei, irmão, de quanto tempo a senhora vai nos dar para a gente poder? Ela disse 6 meses. Ai, meu, eu tenho que aprender a pedir, porque 6 meses, eu pedi 6 Passa anos. rápido, né? Nem voa. O mês mais curto do mundo é daqui onde você paga aluguel, né? Eu sei que fomos para lá e eu trabalhando no esquadrão. Trabalhando no esquadrão, aí montamos a entidade do lado, não sei se você lembra, né? Lembra, a capela do lado, ali, Aquela na ali, Visconde. da Visconde o Branco. E uma não tinha dinheiro para arrumar, mas o rapaz, quando mudou, deixou as tábuas todas. Ele mudou para um salãozinho aqui na Praça do Canhão de 50 metros. Ali são 300 metros de salão. E ele deixou todas as tábuas lá. E aí eu pedi para o pastor Armando, que entendia bem de tábua, né? Eu comprei uma bancada para ele, pagando em prestações, e ele fez todo de tábuas. Pintamos, ficou bonitinho lá, né? E começamos o trabalho com essas pessoas. Trabalhamos 1 ano e meio com elas. 1 ano e meio. Mas não dava certo. Aí a última gota foi o dia que eu cheguei, a gente saía na rua distribuindo comida, como o pessoal faz. Aí cheguei para um e disse, escuta, ó, nós trouxemos uma comida para você na frente da rodoviária. Ah, nesse ínterim, minha esposa fazia sopa de feijão, mas não ia para distribuir, porque ela tinha esse problema congênito Cheiro. de não aguentar cheiro. E o pessoal de rua tem um cheirinho próprio dele, né? Ela disse, não adianta. Ela foi uma vez, corria lá para trás do muro vomital. Disse, eu não aguento, né? É orgânico, é fisiológico, meu e do meu pai. Meu pai não aguenta cheiro, mau cheiro de jeito nenhum. Aí eu digo, o Senhor proverá. Passou um ano, mais ou menos, aí um dia ela foi novamente, não sentiu nada. E nunca mais ela teve esse problema. Olha como Deus vai ajustando, né, as coisas. Aí chegamos um momento que... Cheguei lá e ele disse, o que é que você tem? Eu digo, eu tenho uma sopa de feijão muito boa aqui e tal, orava por eles. Ele disse, não, eu vou esperar o outro que tem lasanha. Olha isso. Hã? O mendigo, olha isso. Aí eu digo, e você vai... Vou, e vem mais um que traz hot dog, e vem mais um que traz... Eu me senti o mais idiota dos seres humanos. Eu digo, eu não estou ajudando esse pessoal. Estou mantendo eles na rua e não estou ajudando. Aí Deus Esse é um dos problemas que existe até os dias de hoje, né? O pessoal que mas se você falar, as pessoas não aceitam. não entendem, né, o processo. E muitas vezes você pensa que está ajudando e acaba que não está ajudando, né? Está, de certa Está mantendo forma, a pessoa numa condição subhumana. o processo correto é tratamento, é mudança, né? Tirá-lo daquele espaço, dar a ele a Pensar condição de diferente. vida. Você já esteve lá no sítio que a gente comprou para eles? Não foi isso. Precisa ir. Meu Deus. Tem aqui conhecer, João. Vocês precisam conhecer. O local. Aliás, eu fui uma vez, você me convidou, eu fui lá uma vez, eu não consegui achar o endereço, né? Eu não consegui falar com você. Rodei, tava eu com a minha esposa, rodei. Ali é ruim mesmo. E aí né? acabamos voltando embora. É que é lá no Mato Dentro, ali perto quer dizer, mais próximo do Josânia do que do Mato Dentro. Mas é um sítio que foi o que eu perguntei, senhor, se eu fosse um morador de rua, onde eu gostaria de ser tratado? Eu disse, adquire um sítio. Não tinha dinheiro para nada. Mas aí já é outra história. Vou ter que separar, porque... Nós já estamos. Infelizmente, nós estamos. Vamos lá agora para a gente poder. Vamos lá. Só as lições aprendidas. Só para a gente pontuar aqui. Isso. Estamos aqui, enquanto o Luiz toma aí uma aguinha, estamos aqui com o pastor Luiz Santos, é pastor, vereador na cidade de Sorocaba. 4 mandatos. Já indo para o 4º mandato, né? Não, termino esse ano o 4º mandato. Já está no 4º mandato, 4º mandato consecutivo. Então, em votação crescente. Eu tenho acompanhado, vem crescendo a votação. Isso também é sinônimo de bom trabalho, né? De
que está executando um bom Acredito trabalho. que sim. Porque geralmente o processo muitas vezes acontece ao contrário, né? O cara entra no embalo, as pessoas apostam e depois a votação vai caindo porque não executa um bom trabalho. Bem diferente o inverso do que tem acontecido com você, porque a gente tem acompanhado, né? E a gente sabe, acima de tudo, da seriedade, da integridade. Acho que isso tem sido a marca dos seus mandatos e da sua história de vida. Então, para a gente pontuar aqui, Luiz, que veio lá do Maranhão para São Paulo para Sorocaba, Sorocaba atuou muito tempo na área social, atuou também na área religiosa, como professor de teologia, curso de teologia, e depois trabalhou no Esquadrão Vida, juntamente lá com o Inácio, e depois Dava palestra, lembra? dava palestra lá Motivacional. na minha empresa, psicologia aplicada a vendas, curso muito bom, curso muito bom. Aliás, Quando ele me chamava. era um dos melhores cursos de treinamento para vendedor de Sorocaba, era o que a gente fazia lá, Era né, na muito época, bom. na Rua da Penha. Até hoje eu encontro pessoas que falam: ô João, lembro daqueles cursos, olha, foi muito bom para mim, mudou a minha vida, mudou a minha história, e eu fico feliz com isso, né? Olha só. Pessoas que acabaram mudando a cabeça, né? A gente trabalhava muito forte ali, o motivacional principalmente, e muitas das pessoas que a gente recebia ali, a década de 90, o que faltava mesmo era o incentivo, né? Trabalhar o motivacional. Mas, enfim, você estava lá com a gente, e eu lembro que eu falava, não, psicologia aplicada a vendas, com o Luiz Santos. E o pessoal saía chorando das palestras, era muito bacana, muito bom. Então, além disso, também, depois fundou, né, a ACAP e depois resolveu se aventurar para o bem de Sorocaba, para a alegria dos sorocabanos na área política, e hoje está no seu 4º mandato. Qual é a intenção de continuidade ou não, para a gente poder fazer aqui um encerramento e marcar o próximo, tá? Eu só quero, eu quero frisar muito bem nessa questão dos envolvidos com Cristo, frisar para você que está nos acompanhando, que eu assumi que Deus me deu um ministério político, né? Eu sempre defendo isso. Até escrevi um livrinho que eu espero publicar. Então no próximo já pode. Não, ainda não foi publicado, mas está escrito. Por quê? O ministério político, eu entendo, é como se fosse um chamado, um ofício que Deus dá, como dava para os profetas, que independente do rei, que independente, não era? E teve até situações que só escaparam pela misericórdia de Deus. Se você ler a história de Jeremias, é algo assim assustador, porque Jeremias dizia, não, vocês têm que se entregar para o rei da Babilônia. Gente, como é que pode? O rei disse, esse homem é um traidor, tem que matar o pessoal, os religiosos da época. Você não pode deixar, ele estar lá na praça dizendo para a cidade se render para o rei da Babilônia. Imagina! Isso mais jogaram ele na cisterna, lá no buraco, lá só tinha lama e tudo. Mas isso é ministério profético, no caso de Jeremias. No meu caso, ministério político é o quê? Foi o chamado que Deus me deu depois de vários ciclos que Deus foi me levando. Só de um tempo para cá que eu fui observando isso. Primeiro eu trabalhei na rua como evangelista de rua. Depois vim para a área teológica. Olha o que eu rodei em São Paulo. Meu Deus. De Tubarão, em Santa Catarina, a Pouso Alegre, em Minas Gerais. De Ribeirão Preto a Volta Redonda, tudo isso eu dei aula rodando durante o meu tempo, os 3 anos que eu fiquei aí em São Paulo, naquele seminário. Trabalhei muito, muito, muito. Rodava tudo. E quando eu vim para cá, eu tentei ir para a área teológica. Dei aula ainda há um tempo, mas depois Deus me levou para a área social. Olha como é interessante quando Deus vai te levando. Foi preparando. Né? Nesse meio teve aí a empresa que eu achei que ia ser a base,
ganhamos muito dinheiro, montamos escritório, mas Deus tirou isso. Não, não é bem aí não, cara. Vem para cá. Aí fomos para a área social, onde eu fiquei quase 13 anos, eu acho, 12 anos. E lá as pessoas começaram a dizer, vai, mas eu já tinha montado estrutura, tudo. Eu não fui para a área política prometendo que eu ia ver, a gente já fazia. As pessoas me chamaram porque a gente já estava vieram. Conhecia a história. Tá? E é interessante que quando eu saí da minha cidade natal, foram me convidar para ser candidato. Né? Olha, porque eu fazia um trabalho social lá muito. Pessoas me procuravam com distância 100 quilômetros em volta da minha cidade para. Eu ficava semana dentro dos hospitais, dos quartéis, tirando sangue das pessoas, atendendo de todo jeito, trabalhando dia e noite, atendendo gente à noite. Meu pai ficava louco na vida, porque eu não ganhava nada com isso. E daí quando eu vim, aí eles foram atrás de mim, disse, você devia se candidatar, vai se candidatar, você vai ganhar, você tem muita gente aqui. E tinha as igrejas, que o pessoal podia me apoiar também. Eu disse, não vou ser candidato, eu sou muito jovem, sou muito novo na fé cristã, ainda não tenho a estrutura que eu entendo que vai precisar para segurar o tranco de um ambiente político. Né? Um ambiente político. Você já tinha uma visão. Já tinha essa visão que eu precisava estar estruturado. Mas minha família é uma família de políticos. Né? Meu tio foi vice-prefeito, meu irmão foi vereador na cidade, então minha família vem de uma família de políticos. Algum momento eu terminaria entrando nessa área. E aí, quando cheguei aqui, depois do trabalho que fizemos, me convidaram, a gente foi, perdi 3 eleições. Com 3 anos seguidas. Não, 12 anos. Porque é de 4 em 4 anos. 12 anos. Foram 12 anos. 3 eleições. Ralando. Mas como minha votação sempre foi crescente, primeiro eu tive 470, a segunda eu tive 1.200 e pouco, a terceira eu tive 1.600, a quarta já tive 2.000. Então eu vi que uma hora eu chegaria. Não importava. Só continuar. Muita gente desanimou, não vai dar certo e tal. E eu entendi que Deus me deu um ministério político, porque para sobreviver 16 anos ali, eu já vi tanta gente que parecia que nunca ia sair dali. Não era que todo mundo tinha certeza que estava enraizado, né? Arraigado. E ali. Continua na política ainda? Vai continuar mais um mandato? Acredito que eu ainda aguento mais um, pelo menos, né? Arrastando a sandália. Tá firme e forte aí, então... Arrastando a sandália. Isso vai ser muito bom. Mas já tive muitas experiências que seria interessante, porque a pessoa só conhece, parece que um lado da política, né? Mas tem ganhos, tem coisas fantásticas que a gente pode abençoar a cidade inteira. O político, a vantagem é essa. Um projeto que ele faz, por exemplo, o Ônibus da Mulher, projeto meu, uma proposta minha no Conselho de Saúde, quando nem estava vereador. Hoje já fez mais de 150 mil atendimentos. Imagina o que a cidade ganhou com uma proposta. Ainda não estava completo, porque eu fiz a proposta do homem, da mulher e da criança. Teria que ser também uma equipe que pudesse atender as crianças. E a ideia não é que ele ficasse aqui na Praça Fernando Prestes. A ideia é que ele fosse para Unhaíba, fosse para Maria, né? Fosse lá para o Genebra. Essa é a ideia de centralizar esse. Por isso que ele é um ônibus. Tem mobilidade. Você tem uma boa equipe, mas que faz um trabalho fantástico em lugares onde não tem posto de saúde, não tem nada. Então, fizemos agora o banco de cabelos, né, que para a pessoa que tem problemas de quimioterapia, que está passando por uma quimioterapia, a primeira-dama encampou, a ideia vai montar uma estrutura de captação de cabelos e um monte de outras. Posso trazer aqui uma lista de projetos bons que já estão abençoando a cidade e que eu me sinto muito gratificado por isso. Mas o Ministério Público também diz assim, ele tem uma característica interessante. Você vai até quando Deus permitir. Eu tenho essa consciência. No dia que Deus disser não, para mim não modifica 1 milímetro. Nós estávamos falando aqui, antes de começar, a respeito disso, né? Que, na verdade, a
política, ela é um chamado, né? Não é para qualquer um, né? Tem que ter realmente esse chamado, até para aguentar o tranco e conseguir, né, se virar nesse meio que a gente sabe que não é um meio fácil, né? É um meio bastante complicado. Ah, no próximo podcast, você vai falar um pouquinho para a gente do seu entendimento político, o que você entende da política, ah, e do seu entendimento religioso, porque você também, como uma pessoa religiosa, qual é o seu entendimento religioso? Ah, até porque a gente tem visto hoje muitas coisas que têm realmente sido, de certa forma, pesadas, né, nesse meio. Intragável. Então, é importante a gente entender, E às né? vezes todo mundo é jogado numa mesma vala, né? Ninguém Exatamente. avalia. Outro dia eu recebi umas palavras pesadas de um comentário de uma pessoa que eu respondi assim, eu digo, o senhor conhece minha vida? O senhor sabe que eu já passei na minha vida? Eu disse, quando eu fui eleito, eu tinha 52 anos, né? Eu tinha 52 anos. Como é que eu sobrevivi até essa época? Eu não entrei, eu não vim para a política para dizer, se me fizerem vereador, eu vou fazer isso aqui. Eu já tinha feito, já tinha Já tem história, uma história de já vida, tem né? história, já tinha toda uma realização. Eu perguntei escrevi para ele, eu digo, eu vou fazer um desafio para você, vem no meu gabinete, vamos conversar, vou contar para você um pouco, vou te mostrar. Ganhei um eleitor, né? Ele precisa ver, ele disse, aí eu mandei para ele os dados, e ele disse, puxa, o senhor devia falar mais, as pessoas não conhecem. Pois é, mas você também precisava estudar mais a vida do candidato, que falar, né? Porque Acusar. na realidade a política, por conta da cultura do povo também, né? Essa cultura, a política brasileira sempre foi de atropelos, né? A gente vem de planos, começou lá atrás, né? Desde de Getúlio Vargas, aí para frente, depois vem a ditadura militar e os processos todos foram. E depois veio os atropelos. Você tinha citado, inclusive, aí Sarney, que assumiu o lugar do Tancredo, e aí para frente teve Collor, a gente viveu muitas coisas, né? E nesse processo todo também houve uma abertura muito grande de conhecimento, de divulgação que não tinha antes, né? Através da internet. Então acabou se expondo muitas coisas. E todo mundo olha, e geralmente o que é exposto na mídia? São as coisas ruins, são aquilo que causa, que dá ibope, né? E aí as pessoas pegam aquilo e generalizam, de certa forma. Então, é algo que a gente entende que não é nem culpa das pessoas, porque está fazendo parte da cultura. Então, na verdade, hoje, um bom político, não diria que é uma raridade, tem muitos bons políticos, mas é um diferencial no meio, com certeza, aqueles que são íntegros, que são honestos. E é importante para nós, né, termos uma pessoa como você na política. Eu falo isso de coração, você me conhece há muito tempo, como seu eleitor, como amigo, mas gostaria de estar recebendo você aqui numa outra ocasião para que a gente possa falar desse assunto e outros. E nesse momento, gostaria de agradecer aqui o Leandro, que está lá na técnica, Rosana, que está aqui com a gente, o Marcos Hayashida, que não pôde estar com a gente aqui hoje, está com dengue. Dengue terrível, né? Está pegando tanta gente aí que está causando um estrago muito grande. Seria assunto até também para a gente tratar num podcast o que o poder público está fazendo a respeito, porque está terrível, né? Eu tive funcionário semana passada, essa semana, enfim, são os problemas que nós estamos enfrentando. E o Marcos Hayashida, que é nosso companheiro aqui do Envolvidos, né? Que Deus abençoe, estamos orando por ele, ele está bem, mas tem que ficar de repouso para se recuperar. Um abraço, Marcos. Deus abençoe você e sua família. E eu gostaria que você trouxesse para nós a sua palavra final para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes que estão nos prestigiando até esse momento. Eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, essa oportunidade tão especial, e vocês que abriram esses microfones para que eu pudesse contar um pouco da minha história, até para que outras pessoas não só a conheçam, como também tirem lições disso, né? Talvez eu tivesse tudo para não
não querer continuar, né? Talvez fosse um cara depressivo, uma pessoa, né, revoltada. Eu sou briguento, isso eu reconheço. E chato também quando precisa ser. Pelo menos eu sou uma das poucas pessoas que se reconhece como chato. E eu assumo isso. E se tem que brigar, vamos brigar sim pelo que é bom, pelo que é Seus valores. correto, pela defesa daquilo que a gente tem como princípios e valores. Então, eu tenho que agradecer e parabenizar vocês mais uma vez, agradecer aí o Leandro, a Osana, o João, amigo de longa data, família, tanto tempo, e dizer que, independentemente de qualquer avanço, conquista, o fato de você estar envolvido e compromissado com Cristo, né, no dia a dia, vai te dando norte até naquilo que você não vê nada. Eu acho interessante Jesus dizer que ele é a porta, porque se usa muito essa história de beco sem saída, né? Cheguei num beco sem saída. Se chegou, Jesus é a porta, né? Não tem o que, não tem, nós não vamos entrar em desespero, né? Até porque, tá no fundo do poço, mas para cima tá liberado, o poço sempre tem a boca É a do boca de poço. saída. Você vai enxergar o céu. Daniel, aconteceu com ele, jogaram lá na cova com os leões e o pessoal até brinca dizendo que quando ele chegou lá embaixo, os leões começaram a afiar as garras e os dentes para comê-lo. Mas aí chega um anjo, né? Aí, aí diz que o leão pergunta para o anjo o que o rei dos reis mandou falar para o rei dos animais. Okay. Jesus é o rei dos reis e o leão diz que é o rei dos animais. E o anjo falou, essa noite é de jejum. Nós temos uma situação muito difícil. O rei dos reis mandou dizer que vocês têm que jejuar hoje à noite. Esquece. Esquece Daniel. Danielzinho já trêmulo, talvez lá no canto. Mas é assim, não tem situação para quem crê em Deus, para quem confia em Deus, né? Para quem confia, porque eu entendo confiar como depender de uma maneira até louca, né? Até ousada, de tal maneira que mesmo quando não enxerga nada, você confia que Deus está no controle. Então, essas coisas todas, a palavra que eu gostaria de deixar aqui é essa. De toda essa minha experiência, de alguma maneira misteriosa, Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando de tal forma que não me deixou ter uma velhice sofrida, né? Uma velhice sofrida, poderia ter, né? Deus me deu a graça de hoje estar... Cheguei a ocupar até né, o executivo por uma semana, não sei se você lembra. Imagina você chegar aqui numa cidade de favor, numa F4000, não tinha dinheiro nem para pagar o frete. Um amigo, um irmão lá da igreja que me cedeu a F1000 dele, só paguei o combustível para trazer o que sobrou dos móveis que eu vendia toda semana para comer. Uma pessoa que chegou aqui nessa condição, de repente, onde que um dia eu imaginava estar sentada, fiquei por uma semana, foi pouco, mas aguentei um tranco bom ali. Então você fica pensando... Que honra, né? Não, imagina. Deus, o Salmo, gostaria de fazer uma leitura. Ai, cadê meu óculos? O senhor lê aí para nós. O senhor quase não participou. O Salmo 113. O Salmo 113, ele mostra esse processo de uma maneira fantástica. A grandeza de Deus em relação à nossa pequenez. Mas esse Deus tão grande, ele se encurva para ver o que está acontecendo na Terra e para fazer milagres na vida daqueles que o clamam por ele. Como é que diz aí? Salmo 113. Não, é o Salmo inteiro. Tá. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Eterno.
Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-lo como príncipe do seu povo. Oferece uma família a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Que lindo. Para mim, isso é um resumo da minha vida. Eu lembro que um dia eu estava num quarto escuro lá na minha cidade, em Santa Inês, pensando que a vida tinha acabado. Quando eu saí desse processo, eu estava... E ali Deus falou comigo, disse, não, pode sair, não fica aí não. Pode sair que eu vou fazer de você uma bênção. Então, hoje, quando eu não tem nada que justifique de mim, mas é esse Deus que levanta do pó pobre e do monturo ergue necessitado. Sabe uma coisa interessante que eu recebi semana atrasada? Uma das pessoas que nós tiramos da rua, que foi tratado lá na entidade, é candidata a vereador em Hortolândia, Vinhedo. E o slogan dele, ex-morador de rua, a serviço dessa cidade, que agora vai trabalhar por essa cidade. E já pensou que Deus, que nós somos uma pessoa que catava lixo na rua? De repente Deus pode transformá-lo. Eu que estava lá naquele leito de morte, achava que não existia mais nada, de repente Deus toma e faz a mesma coisa Ele quer fazer com você. Fazer milagres e coisas grandiosas que só Ele, como Deus, pode operar. Maravilha, maravilha. Me permite só um comentário que me chamou a atenção aqui, rapidinho, para o pessoal de casa, diante de tudo que foi colocado aqui, né? Das lições que nós aprendemos, eu aprendi bastante. Mas só para tua observação, nós vimos na história do pastor Luiz Santos duas ações, uma sua e outra de Deus. Sim. E o primeiro impacto que me trouxe é essa atenção da sua ação, quando o Senhor disse, sou aleijado, mas não sou inválido. Cara, vou fazer minha parte. E aí... Hoje diria, sou deficiente. Né? Na nossa sociedade, nós vemos muitas vezes as pessoas se entregando por muito menos. E aí depois veio que Deus foi trabalhando na sua situação. Porque, como o Senhor disse, Ele tem planos específicos para cada um de nós. Quer dizer, o plano que Deus tem para mim, diferente do plano que tem para o nosso irmão João, para o senhor, para o Leandro, para todos que estão em casa nos assistindo, né? Então, como é que eu identifico esse plano de Deus? O plano que Ele tem para mim é igual ao do senhor? Não, Ele tem um plano específico. Agora, eu estou disposto a aceitar esse plano? Confiar em cada situação. Exato. Então, você que está em casa, meu irmão, aproveita, manda para cá suas perguntas, porque ele vai estar aqui em breve, né? E vai aprendendo um pouquinho, porque tem muita lição aí para nós. Maravilha, Deus maravilha. abençoe. Um resumo bacana, né? Que traduziu bem, captou bem a essência, né? É importante porque nós trouxemos o Luiz aqui hoje justamente para isso, para que as pessoas possam olhar para a sua história de vida, meu irmão, e entender, né, que, primeiro, não se deve desistir nunca, né? E que Deus, para Deus, não tem impossível. Né? Muitas vezes as coisas não estão sendo como você quer, como você planejou, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, com muita alegria, agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Sei que vocês que estão em casa também puderam aí se deliciar com toda essa história de superação, uma história de vida realmente bastante forte. E foi só um pedaço, né? Tem muita coisa ainda, mas infelizmente o tempo não permite. Tá bom? Agradeço muito a tua presença. Você que está participando conosco, divulgue, nos ajude, seja um envolvido com Cristo. Cristo quer que você olhe para Ele, se envolva com Ele. Deixe as coisas que estão roubando o teu tempo, que estão fazendo você andar por outros caminhos, envolva-se com Cristo. Vai para os evangelhos, aprenda através da palavra de Deus, tá bom? Gostaríamos de estar orando com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus, para que essa história que você ouviu nesse podcast, que você pôde acompanhar, possa estar
ali trabalhando na sua mente, tocando no seu coração e que outras vidas também possam ser alcançadas por aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Não tem impossível não, Deus faz. Deus é Deus de todas as possibilidades. Vamos orar nesse momento, agradecendo por esse podcast e por você que está nos acompanhando. Pai, em nome de Jesus, Sim. somos gratos a Deus por esses momentos que aqui passamos falando desses assuntos tão importantes. Vimos, Senhor, o salmo da tua palavra, dizendo que o Senhor, com toda a sua grandeza, o seu poder, se inclina para olhar para cada um de nós. Foi assim, ó Pai, na vida do pastor Luiz Santos, que está conosco aqui, e é assim na vida daqueles que olham para ti, que se envolvem contigo. Pai, eu rogo as tuas bênçãos, que o Senhor possa alcançar vidas, que o Senhor possa trabalhar no coração, que as pessoas, através daquilo que está transbordando na vida do teu filho, do pastor Luiz, possam também tirar exemplos para fazer e causar mudanças na sua própria vida, na sua própria trajetória de fé, na sua vida cristã. Amém. Rogo, ó Deus, as tuas bênçãos. Abençoe, Pai, este homem, esta mulher. Abençoe, Deus, esta família, essas Sim. pessoas que estão nos acompanhando. Peço Amém. em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mais uma vez, pastor Luiz. Deus abençoe você. Até o próximo podcast. Pai, envolvidos, Pai, Envolva-se com Cristo sempre. Amém.